Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns cálculos de configurações astrológicas e comparações de mapas de momentos de terremotos significativos que aconteceram durante esse ano astrológico de 2024 para 2025. E a partir dessas comparações, observando os elementos em comum entre esses eventos sísmicos, vamos fazer uma estimativa, veja bem, uma estimativa não é uma profecia, tá? Uma estimativa baseada em cálculos e nessas mesmas comparações para possíveis eventos futuros ainda dentro do ano astrológico que vai até dia 20 de março, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrá-los que hoje, às 20 horas, teremos aqui a participação numa live da doutora Clô Guilhermino, que é mestre em neurolinguística, e ela vai trazer aqui muitas dicas, muitos chacoalhões, muitas técnicas que a gente pode utilizar para atualizar a nossa mente, para dar uma flexibilizada na nossa mente, principalmente nesse momento todo que nós estamos vivendo de grandes e incessantes transformações. Então a gente vai falar bastante sobre isso. A live é cuidando da mente num mundo em transformação. É lógico que o mundo está sempre em transformação, mas tem épocas que essas transformações são mais insidiosas, elas mexem mais com a gente. E aí a gente precisa de mecanismos para poder atualizar a nossa mente, de adaptar às novas exigências do momento e das mudanças que estão vindo aí. Então é uma live imperdível, hoje, às 20 horas, aqui no canal Astrologia Sistêmica, professora doutora Clô Guilhermino. Vamos falar dos terremotos aí, tá? Nós tivemos alguns terremotos importantes nesse ano. O último agora foi esse do Tibete, que ainda está ali, pessoal meio que fazendo as contas do que aconteceu. E a gente vai ver esses momentos de terremoto usando a progressão simbólica sobre o mapa do ano astrológico, que são ferramentas da astrologia mundial. E aí a gente vai pegar e vai jogar essas informações numa estimativa futura. Quando é que se abrem, até o dia 20 de março, quando termina o ano astrológico, possibilidades de ocorrência de novos sismos nesse período todo que nós estamos vivendo. Vamos primeiro olhar o que aconteceu, os terremotos que aconteceram, o que estava ativando astrologicamente ali, quais as semelhanças que haviam entre esses momentos, e depois nós vamos falar sobre o que pode vir aí no futuro. Acompanhe aqui comigo. Nós tivemos um terremoto em Taiwan de 7,4 na escala Richter, um terremoto bastante forte. Ele aconteceu no dia 3 de abril de 2024. E nós montamos aqui o mapa astrológico para esse momento, usando a regra da astrologia mundial. Colocando aqui em azul o mapa do ingresso do Sol em Áries, que é quando começa o ano astrológico de 2024, lá no dia 20 de março. Veja que depois nós colocamos aqui em laranja esse mesmo mapa em azul, só que deslocado sobre ele mesmo na proporção de 1 grau por dia. Então, como é dia 3 de abril, né, e o ano começou dia 20, nós temos aí 12, 13 dias mais ou menos de diferença, né? E o que nós vemos? Que basicamente os planetas andaram aqui, ó, se você somar 13 graus, o Plutão estava a 1 grau, soma 13, ele vem parar a 14, tá? Então, todos os planetas se deslocaram mais ou menos aqui 13 graus em relação às suas posições originais, tá? Porque transcorreram 13 dias entre o início do ano e a ocorrência desse terremoto em Taiwan, certo? Agora, o que estava acontecendo em termos de ativação astrológica, né? Isso aqui. Esse eixo, gente, eu já conversei com vocês, esse eixo marca o ano astrológico de 2024 como um ano muito difícil, de muitas mortes, de muitas catástrofes, por conta da oposição Plutão-Lua.
que é uma oposição muito dura, muito difícil, muito destruidora, muito maligna. No dia do terremoto em Taiwan, Mercúrio estava fazendo quadratura com este eixo. E por que Mercúrio tem importância aqui? Porque se eu levanto o mapa de ingresso do Sol, mas para a localidade de Taiwan, o ascendente lá é Gêmeos. E, portanto, o ascendente é o regente daquela localidade durante um ano. Portanto, o regente de Gêmeos é Mercúrio. Então, isso a gente chama de regente local. O regente universal é Saturno, ou seja, estamos num ano de Saturno que vale para todo mundo. Mas cada localidade vai ter um ascendente. E esse ascendente vai reger a sua localidade sob a regência de Saturno. Então, existe uma hierarquia aqui. Então, Mercúrio representa Taiwan e todos os países ali em volta que, no momento do ingresso do Sol, em 20 de março, tinham um ascendente em Gêmeos. Tá? Então, quando o representante de Taiwan, para o ano de 2024, seu regente local, Mercúrio, faz quadratura com esse eixo destrutivo, nós temos esse terremoto intenso aqui, tá? Mas uma outra coisa que a gente tem que olhar é o dispositor. O que é o dispositor? Aqui no mapa radical, onde está Mercúrio? Ele saiu de onde? Para vir parar aqui. Ele saiu de Áries. Se ele estava em Áries no momento do ano astrológico, da entrada do ano astrológico, ele estava sob o domínio do regente de Áries, que é Marte. Tá? Marte, portanto, é o seu dispositor. O que estava acontecendo com o dispositor Marte naquele momento? Entrando em conjunção com Saturno, regente do ano. Então, veja aqui as inter-relações. O regente local de Taiwan quadrava esse eixo do mal aqui. E o dispositor de Mercúrio, que é o regente de Taiwan, estava fazendo conjunção com o Saturno, que é o regente do ano. Então, a gente tem aqui uma conexão entre essas duas pontas. Isso serviu como um movimento que propiciou, não causou, mas facilitou, propiciou a ocorrência desse terremoto em Taiwan. Outro terremoto que aconteceu foi em agosto, no dia 8 de agosto, no Japão, 6,8 na escala Richter. Em princípio tinha dito que era 7,1, depois eles corrigiram para 6,8. Essa semana foi uma semana também cheia de acontecimentos complicados. Tivemos acidentes de aeronave, morte de celebridades, muita coisa aconteceu nesta semana, 1ª de agosto, tá, gente? O que estava acontecendo naquele momento? Então, o mapa já tinha rodado bastante aqui, na proporção 1 grau por dia. E aí, nós vemos que esse eixo aqui, tá? Esse eixo aqui, Lua, Plutão, que é este aqui, ele se deslocou e começou a fazer quadratura com Netuno. Quadratura com Netuno, tá? Quem é que estava na ponta aqui principalmente? A Lua. A Lua faz esse deslocamento, tá? E ela recebe aqui também essa outra configuração que reforça, porque o regente do ano, Saturno, estava sobre a Lua do mapa. Então, Lua ativada aqui, né? Fazendo essa quadratura junto com Plutão e Netuno. E Lua ativada aqui porque o regente do ano, Saturno, estava sobre ela. Tá? Quem é que estava sendo regido pela Lua localmente? O Japão. Se eu faço um mapa do ingresso do Sol, o ascendente no Japão nesse momento é Câncer. E, portanto, a Lua rege Japão durante o ano de 2024. Quando a Lua recebe essa expectação aqui do Saturno e ela entra aqui no eixo com Plutão, numa quadratura com Netuno, acontece, né, o terremoto, inclusive com o perigo, né? Netuno representa os tsunamis, né? Com o perigo ali de ocorrência de tsunami novamente.
tá? Que acabou não se confirmando, o terremoto foi mais fraco, né? Ainda bem que as coisas não ganharam uma proporção catastrófica, tá? Agora, quem é o dispositor da Lua, que é o regente do Japão? Ela está em Leão, portanto, o seu dispositor é o Sol. O que acontece com o nosso Sol aqui? Ele estava envolvido numa quadratura exata com Urano, que fala de eventos disruptivos, repentinos, que causam rupturas, tá? Então temos aqui uma outra ativação muito importante. Interessante ver que os dispositores, eles estão ativados também, tá? Outro terremoto que aconteceu esse ano foi o de Portugal. Ele foi fraco, 5,3 em Richter, mas assustou muita gente, né? Porque Portugal tem um trauma com aquele terremoto que houve no passado. Então sempre existe essa questão aí, tá? O que estava acontecendo nesse período? Foi no dia 26, no mesmo mês de agosto, tá? No mesmo mês de agosto, 26 de agosto, a gente vê que o Saturno agora, a vez de Saturno, o senhor do ano, está quadrando o mesmo Urano aqui que o Sol estava no mapa anterior, que fala de eventos disruptivos e tudo mais. Só que se eu vou calcular o mapa de ingresso para Portugal, o ascendente dele, tá, é Saturno. Saturno, ok? Porque o regente do mapa dele, que está ali com ascendente entre Capricórnio e Aquário, 2 signos regidos por Saturno. Então, quem rege Saturno durante o ano de 2024, quem rege Portugal durante o ano de 2024 é Saturno. Veja que Portugal tirou o palitinho, né? Porque ele ficou com a dupla regência de Saturno. Por isso que as coisas estão pesadas aí em Portugal, né? Quem está aí, está me ouvindo, sabe do que está acontecendo, né? Então, além do ano universal ser Saturno, o regente local para Portugal também é Saturno. E no momento em que Saturno quadra Urano, tem um terremoto de baixa intensidade. O dispositor de Saturno, regente de Portugal para 2024, está em Peixes, portanto, seu dispositor é Netuno, tá? E o Netuno, ele está aqui, envolvido numa oposição com quem? Com Saturno e Vênus aqui, ou seja, envolvido com o regente Saturno, tanto do ano quanto de Portugal. Então há uma ativação aqui, além do que o Marte, para ajudar, estava aqui se posicionando em cima da Lua. Tá? Poderia ter acontecido alguma coisa no Japão também nesse dia, já que a Lua rege o Japão, certo? Não sei se teve algum evento sísmico concomitante, não cheguei a ver isso daí nesse período aqui no Japão, tá? Então tá aqui mais uma ativação desses de terremoto. E agora o mais recente terremoto do Tibete, dia 7/1. Aliás, o dia 7/1 só tem uma energia extremamente maligna aí, né? Que nós tivemos esse terremoto e foi o início dos incêndios ali na Califórnia, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só essa configuração macabra aqui, vermelho, né? Isso é muito pesado. Essa cruz aqui já indica que coisa pesada ia acontecer a partir do dia 7 de janeiro, tá certo? Que configurações nós vemos? Olha, aqui nós temos o Mercúrio, tá? Aqui em cima do Plutão e em oposição com a Lua, pegando esse eixo. Se eu vou calcular o mapa de ingresso do Sol para o Tibete, o regente local também é Mercúrio, igual ali de Taiwan. Também cai em Mercúrio. E justamente quando o regente de Mercúrio vem aqui e pega esse eixo, acontece um terremoto. Poderia ser em Taiwan de novo, porque Mercúrio também rege Taiwan, nesse ano de 2024. Mas dessa vez foi no Tibete, tá? Então pegou este eixo aqui. E aí, o que nós temos, né? O Mercúrio, quando a gente vai olhar aqui, ele tem como dispositor o Marte. O Marte está aqui começando a fazer uma quadratura, né? Com Saturno, com o regente, fazendo já, né, uma quadratura com o regente do ano, o dispositor de Mercúrio. O Saturno, regente do ano, aqui em cima, todo poderoso, quadrando Netuno e o Sol.
tá? Então, esse foi um dia de grandes ativações, por isso que esse terremoto foi bem complicado, viu? A gente não sabe as informações porque tudo ali é muito truncado, tudo muito complicado, mas veja só, né? O Sol e Netuno também fazendo quadratura com o próprio regente do Tibete. Então aqui muita coisa aconteceu nesse dia, né? Essas ativações, inclusive também, se a gente pegar essas ativações e colocar lá para Los Angeles, provavelmente também vai dar aspecto muito difícil, mas nós estamos falando de terremoto agora, não vamos falar dos incêndios lá, a gente pode fazer depois um estudo semelhante para a questão do incêndio, tá? Agora, possíveis eventos sísmicos futuros usando essa mesma técnica e usando as estimativas aqui, tá? Dia 20 do 1, outro dia maldito no universo, tá? Por quê? Porque aqui ainda nós estamos dentro do ano de 2024, embora aqui está aparecendo 2025, né? Nós estamos no ano civil, ainda não entramos no ano astrológico novo, então continua valendo este mapa aqui do ingresso em 2024. O que a gente tem de configuração? Olha isso aqui, ó. O Sol, né, o astro-rei, se encontra com Plutão. Isso vai além de terremoto. Isso indica a abertura de uma era de tirania para todos aí, né? Então, porque aqui o Sol representa o rei, Plutão representa o mal, né? A sombra, nesse sentido. Então, aqui você já tem uma ativação extremamente negativa acontecendo em nível de mundo, tá certo? E aí o que vai acontecer, né? O Marte também vai estar fazendo quadratura com Netuno, o que pode indicar que, além de tsunamis, morte de liderança religiosa, morte súbita de liderança religiosa, como a gente já vem destacando para vocês, mas nesse contexto aqui de terremotos, ele pode ativar as energias de tsunami, né? Que tem a ver com a energia de Netuno. Possíveis regiões impactadas, aquelas que são regidas pelo Sol, já que é o Sol que está se metendo aqui nessa confusão, né? Certo? E o Sol está saindo de Sagitário e entrando em Aquário, portanto, o seu dispositor é o Saturno, tá certo? Esse aqui, que é o regente do ano. Então ele ganha, vamos dizer assim, ele já está com força por conta do regente. Eu falei que quando o Sol entrou em Capricórnio, eu fiz aquele vídeo sobre a Era do Ceifador, que dura esse período todo aqui, enquanto o Sol está em Capricórnio, depois o Sol está em Aquário, já que o Saturno também é regente de Aquário. Mas Urano também é o regente de Aquário, tá? E temos aqui, se a gente vai procurar o planeta Urano, ele está aqui, ó, certo? Na casa 12, já tinha feito aqui uma conjunção com Saturno e prepara-se para fazer uma conjunção com o Netuno. Bom, locais regidos pelo Sol, onde tem Leão no ascendente: Nova Zelândia, Ilhas Fiji, Ilha Salomão, Vanuatu, tá? E locais regidos por Áries, Marte, no caso Afeganistão, Paquistão, locais com ascendente em Escorpião, Estados Unidos, a região do centro dos Estados Unidos, onde tem o Yellowstone ali, né? México e região, Guatemala, El Salvador, né? Costa Rica, essa região aqui. Então, são regiões possivelmente atingidas, que são as regidas pelos planetas envolvidos aqui. Então, nós vamos ver se acontece alguma coisa desse tipo, mesmo que em caráter pequeno, né? Um pequeno terremoto em Vanuatu, ou Ilha Salomão, ou coisa do tipo, ou alguma coisa aqui no Paquistão, Afeganistão, ou Estados Unidos e América Central envolvendo o México, tá? Outro momento complicado vai ser entre o dia 23 e o dia 26 de janeiro, tá? Porque ainda na esteira desses mesmos acontecimentos, o Sol vai estar aqui ainda ativando essa área, portanto, aquelas regiões ainda vão estar sob risco, ainda nesse período. E aí entra Netuno agora na conversa aqui,
tá? Netuno entra na conversa trazendo aqueles países que têm ascendente em peixes, que não o ascendente do mapa do país, mas o do ingresso do ano de 2024, certo? E aí o dispositor está aqui, né? Que é Saturno, que fica como dispositor deles, está quadrando o eixo nodal, tá? Então ele está ativado também. Regiões continua sendo as mesmas, só que Marte ainda está quadrando aqui o Sol, mas eu vou só considerar o slide anterior, quando ele estava com quadratura exata com Netuno, que Netuno tem a ver com um tsunami. Aqui pode ser mais outras coisas envolvendo atentados a autoridades ou coisa do tipo, que não é o assunto deste vídeo aqui no momento. Então, lá naquele tinha o México, os Estados Unidos, né, Paquistão, e aqui não, aqui fica só mesmo essa região aqui, tá? Regida pelo Sol aqui, tá? Também vamos observar no dia 8 de fevereiro a ocorrência de Saturno, o planeta regente do ano, certo? Se colocando aqui. Então aqui é quente, porque é o regente anual visitando o eixo do mal. Então aqui, a partir de 8 e 10 de fevereiro, vamos ter coisas complicadas acontecendo aí, tá? Planeta regido, que nós já vimos, né? O país regido pelo planeta Saturno, Portugal e os Açores, tá? Essa região aqui pode estar sob a possibilidade de ocorrência sísmica, tá? E uma outra data que nós vamos ter quando Vênus, tá, fizer aqui a conjunção com o eixo do mal, ativando esse eixo, certo? E aí nós vamos ter também a Lua aqui progredida, quadrando Netuno, que tem a ver com essas energias todas de tsunami e tudo mais, tá? Regiões ainda mantém-se o Saturno aqui ativando, então Portugal e Açores ainda nessa lista, certo? Mas no dia 12 inclui-se aqui a Califórnia, a costa oeste dos Estados Unidos, né? E Índia e Paquistão, tá? Eles entram aqui nesse processo aqui. Então, essas são as configurações e as estimativas para possíveis terremotos que virão aí. Como eu falei, são estimativas baseadas em cálculos, certo? Então eu peguei as correspondências do que havia acontecido nos eventos anteriores e simplesmente usei as mesmas semelhanças, as mesmas configurações, as mesmas ativações que vão acontecer no futuro e que podem aí sugerir ocorrência de terremotos. A gente vai aguardar, vai ver se esses cálculos se confirmam, né? E não dá para você prever a intensidade do terremoto. Quanto mais ativações tiver, né, como a gente viu lá no caso do mapa do Tibete, tinha muitas ativações naquele dia 7, que não trouxe só o terremoto do Tibete, mas teve também o início dos incêndios na Califórnia. Então, tem dias em que as ativações são mais intensas e as ocorrências são muito maiores. Então, a gente vai observar essas ocorrências, onde é que pode acontecer esses terremotos e em que intensidade. Porque você tem a escala Richter, que vai dizer a quantidade de energia desprendida com aquele movimento tectônico. E existia a escala que se usava antes, a Mercalli, que fala do nível de destruição, né? O tipo o que a localidade sofreu com aquele terremoto. Mais para frente, eu vou estudar os grandes terremotos da história, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou observar o que tem de importante, de semelhanças ali, e vou jogar para um futuro um pouco mais distante, principalmente envolvendo áreas aí como Califórnia, que se espera o The Big One, né?
Vamos ver se existe essa possibilidade de a gente projetar um cenário e uma época possível dessas coisas acontecerem a partir da astrologia. Mas isso é um outro vídeo. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, são muitos estudos, muitos cálculos. Aqui no canal a gente traz cálculos, estudos, né, matemática e gráfico para vocês. É bastante técnico, pode ser bastante chato, mas aqui não é canal que a gente vai ficar falando de amenidades ou de coisas assim, horóscopos do final de semana. Não é esse a pegada aqui do canal, tá? É de estudo astrológico bastante intenso. Então tá aí, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.